O nosso universo ele é guiado conforme uma inteligência. As marés avançam e recuam conforme uma ordem. Os seres crescem, uma árvore cresce e ela não aprende a crescer. Ela cresce de uma forma organizada. Você corta a tua pele e sua pele vai cicatrizar de uma maneira muito específica. Os seres vivos carregam essa inteligência, a natureza carrega essa inteligência, a inteligência que faz a noite e o dia, a consciência que faz a gente ter essa ordem no nosso universo. Se a gente pudesse dar um nome para essa inteligência, vamos criar um nome nesse nosso episódio que chama-se Tao. Se você não gosta da letra T, você também pode chamar de Dao, com a letra D de dado. A isso damos o nome de Tao. E o taoísmo, ele traz um pouco desse conceito. Na grande verdade, você não teria palavras para descrever o que é o Tao. As palavras, elas são insuficientes para você entender o conceito por inteiro. É igual você pensar o que é meditar, entrar no estado de nirvana. É algo muito além das palavras. E o Tao é muito além das palavras. O conceito do Tao, ele não pode ser definido pelo nosso frusto ou reduzido vocabulário. E assim, a gente pode entender que o taoísmo é viver no mesmo fluxo conforme essa inteligência. O que é o taoísmo? Vamos dar uma leve resumida para a gente sair desse episódio com essa impressão de saber mais uma filosofia que apoia a nossa vida. Se você gosta desse tipo de vídeo, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal e dar sua curtida no vídeo para você ficar com a gente em todos os nossos conteúdos. O taoísmo ele é feito pelos opostos. No Tao, a gente conseguiu entender que não tem essa de bem ou mal. Os seres humanos têm essa noção mais ou menos cultural de que tudo a gente divide de uma maneira bifásica, ou aquilo é bom, ou aquilo é ruim. Isso é uma maneira muito minimalista da gente enxergar um mundo onde existem infinitas possibilidades. E o Tao é justamente a gente equilibrar todas as oposições. Todas as oposições existem e todas as oposições vão fazer a composição do nosso universo. Daí veio o conceito de Yin e Yang. Então você viver conforme o Tao, você viver junto nesse fluxo dessa inteligência, é você entender equilibrar essas oposições. As pessoas resistem a viver conforme essa inteligência, as pessoas resistem a viver conforme a natureza, justamente pelos nossos apegos intelectuais. A gente está acostumado a ter apegos intelectuais que sempre vai classificar ou julgar alguma coisa, até para a gente facilitar a nossa vida. Mas para você entender e sair dessa, o caminho do Tao é um caminho que você tem que ver a coisa numa visão mais macro. Não existe só duas polaridades, existe um todo que compõe a mesma massa, a mesma unidade, e as duas polaridades estão compostas nesse todo. Esse é o entendimento do Tao. Então, para você viver conforme o Tao, você precisa equilibrar polo sul e polo norte. Forças opostas, como você quiser chamar. Se você não tivesse essas oposições, se você não tivesse, por exemplo, luz, não haveria escuridão. Se você não tivesse tristeza, não haveria alegria. O que seria da beleza se não houvesse a feiura? E assim nós podemos entender que a existência desses opostos faz com que a gente tenha a beleza do nosso mundo, faz com que a gente tenha a alegria, faz com que a gente tenha a satisfação de estar aqui nesse mundo. E como Lao Tzu citou em uma frase, as palavras verdadeiras nem sempre são agradáveis e as palavras agradáveis nem sempre são verdadeiras. Vamos tentar entender um pouco o conceito do Tao, como ele é sustentado, o que a gente faz para viver conforme o Tao, e são as regras básicas do taoísmo, de onde veio, né, o Tao. O Tao é sustentado por uma energia, né? Essa inteligência, ela é sustentada por uma energia, que é uma energia vital, que a gente pode chamar de energia Qi, uma energia que a gente não consegue enxergar, uma energia sutil. Essa energia, ela vem muito para o nosso corpo através também da respiração. Não só na respiração, porque ela está no universo todo, mas ela vem também através da respiração. Não à toa, uma manhã de um típico taoísta começa com a manipulação dessa energia, com exercícios de Qigong, com respiração e exercícios com manuais ou com Tai Chi Chuan, com práticas onde você vai melhorar esse flow, esse fluxo dessa energia vital para o teu corpo. Quando a gente fala em taoísmo, imagina assim um taoísta, a gente imagina uma pessoa mais idosa, né, com um kimonozão, roupão, aqueles, né, aquela roupa um pouco mais séria. Na verdade, o taoísmo ele não é para os idosos. O que acontece é que muita gente demora anos para entender a sabedoria do taoísmo e para questionar algumas coisas na vida que podem ser refletidas hoje cada vez mais cedo com as informações mais abertas. Então hoje a gente tem muitas pessoas que vivem uma filosofia taoísta, mesmo jovens, e naquela época, né, antiga, a gente já vai ver as origens do taoísmo, a gente tinha muito esse caráter, inclusive o mestre do taoísmo, Lao Tzu, como a gente vai falar daqui a pouco, estima-se que o mito do Lao Tzu, ele nasceu já velho, ele nasceu idoso. Isso é uma figura de linguagem, né? Não é que ele nasceu idoso, mas ele nasceu sábio. A sabedoria do Tao, ela não se aprende tanto nos livros, você tem que ter essa sacada de entender esse fluxo, você pode entender através da observação. Tem pessoas que têm isso nato, trazem isso de uma forma ancestral, e tem pessoas que nunca vão entender. Então quando a gente passa a observar o mundo, os fenômenos do mundo, como acontecem os fenômenos, qual é a organização
organização desses fenômenos, a gente consegue entender isso e a gente pode trazer também isso para a medicina. Por exemplo, o seu corpo, ele também é influenciado por essas energias yin e yang, e o desbalanço ou desequilíbrio dessas energias poderia causar uma doença. Então, se você tiver com muita energia yin acumulada, energia feminina, isso não tem nada a ver com sexualidade, tipo de energia, você pode classificar como masculino ou como feminino, ou positivo e negativo, enfim. Se você tem o acúmulo de uma polaridade no seu corpo, você vai ter doença, você vai adoecer. E assim a gente entende que o nosso templo também, ele é ligado por essas energias, ele é ligado por essas oposições, e a gente tem que cuidar dessas oposições dentro de nós mesmos. Então essas oposições são essas oposições que fazem a gente nascer e depois morrer. São oposições que fazem a gente ficar bem jovem e depois idosos. Então o tempo inteiro nós estamos lidando com oposições, e quem traz aí esse equilíbrio, essa paz no nosso organismo, são as nossas moléculas, a nossa alquimia. Também do taoísmo, a gente pode tirar um braço aí do taoísmo, que é a alquimia taoísta, ou os taoístas que se dedicaram a entender as substâncias que podem trazer esse equilíbrio para o corpo humano. Então, o taoísmo, ele é uma filosofia que também ajuda a gente a entender o nosso corpo, também está ligado com a medicina chinesa, a forma da medicina chinesa enxergar o nosso corpo. Então, segundo as leis da natureza, você tem que viver conforme esse caminho, conforme o Tao. Se você vive tentando brigar, né, em fricção, tentando achar o seu jeito, sabe aquela coisa que você sempre tenta fazer, não tá dando certo e você não desiste porque você fala, não vou desistir, e nunca dá certo, sempre tá piorando, você não tá vivendo conforme o caminho do Tao. Quando a gente pensa nisso, a gente fala, bom, então o caminho do Tao é viver conforme as nossas vontades. Você pode ouvir o caminho do Tao, você pode sentir o caminho do Tao, falar, putz, agora eu preciso descansar, eu tô ouvindo a minha natureza. Isso pode ser sua natureza ou pode ser os seus desejos. Então você toma muito cuidado quando você vai caminhar no caminho do Tao, quando você vai ir na estrada do Tao ou em rumo à sua fluidez do seu universo, porque muitas vezes você pode ser enganado pelos seus desejos, pelo seu sistema límbico, pelos seus sistemas dos prazeres. Então, para você viver conforme o Tao, não adianta você viver também com o seu sistema límbico mais aumentado, ou mais falante. Você precisa viver com a consciência. Aquilo que vem da consciência, ou a gente pode até chamar isso de uma intuição consciente, que seria algo mais complexo do que um simples desejo. Você sente que você está cansado. Não é só um desejo, você sente que o teu corpo precisa descansar naquele dia. Se você vai só pelos desejos, pode ser que você não faça nada da vida e fique na preguiça, procrastinando tudo. Mas, ao contrário, se você quiser sempre fazer tudo e não ouvir teu corpo, pode ser que você adoeça, porque você entra num burnout, por exemplo. Como é que é viver no caminho do Tao nesse exemplo? Você ouve teu corpo, você tem a sabedoria, você tem a consciência, você não é enganado pelos seus desejos, mas você sabe a sua intuição, que você precisa descansar. Uma vida dedicada à sabedoria é uma vida no caminho do Tao. Não à toa, o Tao surgiu de um mito, né? A gente não sabe nem se o Lao Tzu, você pode chamar de Lao Tzu, Lao Tse, a gente não sabe nem se ele era vivo, se ele existiu mesmo, né? A gente não sabe nem se o livro que se chama Tao Te Ching, que é o clássico aí que começou o taoísmo, se ele foi escrito por esse sábio Lao Tzu ou se ele foi um compilado de inúmeras pessoas. Tudo leva a crer, sim, que ele existiu. Existe uma mitologia, como eu falei, que ele nasceu já idoso. E aí, em certo momento da vida, a China estava entrando aí num colapso político, as pessoas começaram a ser humanas, né, no sentido de trapaças, corrupção, disputa de poder, e o Lao Tzu olhou tudo aquilo e falou assim, cara, eu preciso me retirar, já estou perdendo minha paz. Ele sentiu que a energia estava mudando, pegou as coisas dele e se mandou para a parte ocidental. Quando ele estava chegando na fronteira ocidental, um guarda parou ele e falou, o que você veio fazer aqui, cara? E aí ele conversou lá com o guarda e falou, bom, eu tô indo me retirar, eu me dediquei minha vida inteira para uma sabedoria e tô indo me retirar. E o guarda falou assim, cara, você pode até ir, mas você não vai sem escrever um livro. E aí o Lao Tzu, em uma noite, escreveu o Tao Te Ching, escreveu esse livro, que foi muito aí divulgado, difundido, tem inúmeras versões, você pode comprar aí nas Americanas por R$12, que é um livro muito interessante e que traz conceitos muito reflexivos. Ele não é um livro simples. Parece simples, mas você pode refletir em cada frase de uma maneira muito profunda. E assim se deu o mito do Lao Tzu ou Lao Tse, como você quiser chamar. Nesse contexto, Lao Tzu trouxe toda essa sabedoria, entregou para esse guarda, para esse guardião, e ninguém mais ficou sabendo dele. O Lao Tzu tem uma teoria, né, que você pode ter todos esses conhecimentos através da observação, através de uma vida de sabedoria. Para você ganhar conhecimento, você adiciona coisas o tempo todo na sua vida. Mas para você ganhar sabedoria, você tira coisas da sua vida, você reduz as coisas da sua vida, você elimina coisas da sua vida. Quando você quer conhecimento de livros, etc e tal, você vai sempre acrescentando, vou ler esse livro. Quando você quer sabedoria, muitas vezes você tem que olhar para dentro. Uma das visões do corpo no taoísmo é que o nosso corpo, ele é uma amostra do universo, é uma mini amostra do universo. Então assim, nós temos o conceito do taoísmo, assim começou o taoísmo, e é uma filosofia que pode ajudar a nossa modernidade. Por quê? Pode ajudar a gente a entender as oposições, pode ajudar a gente a melhorar essa polarização que anda o mundo, pode ajudar você a ter mais consciência para dar mais abertura para entender todos os lados de uma história, pode
pode te ajudar a entender todas as polaridades, não só do mundo, não só política, culturais, e você pode começar a entender que isso faz parte de um todo. Quanto mais você segue o caminho do Tao, menos fricção você vai ter na sua vida. Não à toa, Lao Tzu também escreveu que o Tao produz o um produz dois, o 2 produz 3 e 3 produz uma variedade de coisas. Ou seja, tudo começa através dessa inteligência. E essa inteligência permite a unidade permite a duplicidade. Com 2 seres, você não faz uma cidade, mas com 3, a gente já começa a formar uma civilização. Então, através da terceira unidade, a gente começa o mundo em termos de organização, em termos de ordem, em termos de crescimento e de grandeza. Então, tal é o começo de tudo, a inteligência está por trás de tudo, e se a gente vive conforme essa inteligência, a gente não tem fricção. O Lao Tzu também fez uma das frases que eu mais gosto, uma das frases que eu mais admiro. Um homem inteligente, ele conhece muitos outros. Um homem verdadeiramente inteligente, ele sabe muito sobre os outros. Agora, o verdadeiro iluminado, o sábio, é aquele que conhece a si mesmo. Senhoras e senhores, por hoje é só.